Meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, à sua vida. Quero te saudar como bem-vindo nesta aula de hoje, em mais um vídeo aqui do nosso canal. Que Deus venha abençoar a exposição da sua palavra. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3 da nossa EBD da classe de adultos. Neste trimestre nós temos um tema bastante sugestivo e muito importante: Aviva a tua obra. E hoje, precisamente, nós falaremos sobre a lição de número 3, que está centrada no tema o avivamento no Novo Testamento. Falamos na primeira lição sobre o avivamento espiritual, na segunda lição sobre o avivamento no Velho Testamento e agora na lição 3 falaremos sobre este avivamento no Novo Testamento. Então eu te convido a que você pegue a sua lição, sua Bíblia, para que a gente possa estudar e com certeza aprender mais da palavra do Senhor. O texto áureo da lição está em João 4, versículo 10. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A verdade prática diz: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura bíblica está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4, verso de número 7 ao 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Essa lição, nos 3 pontos que ela possui, nós falaremos no primeiro ponto o avivamento nos evangelhos, no segundo ponto o avivamento nos Atos dos Apóstolos e terceiro o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nessa lição nós estudaremos sobre um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Falaremos sobre este avivamento que foi trazido por Cristo quando realiza a obra na vida dos discípulos, dos apóstolos e os comissiona para levarem essas boas novas para Israel e para o mundo. A saber que o Senhor Jesus trouxe a maior mensagem que existe no mundo, que é a mensagem anunciando o reino de Deus. E através desta mensagem, os apóstolos a levaram e a transmitiram. O Novo Testamento é a última revelação de Deus para a humanidade. Nela você tem o sacrifício vicário de Cristo e você tem a mensagem do Evangelho apregoando aos homens arrependimento e também pregoando aos homens sobre a chegada do reino de Deus, a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento, ele é a última mensagem, ele é um ultimato para os pecadores, é um ultimato para a igreja. É a revelação última de Cristo. Sendo que Colossenses, Paulo fala que o mistério foi revelado e esse mistério que foi revelado é o próprio Cristo. O avivamento em João. O Evangelho de João ele foi escrito ali durante o ano 80 a 95 depois de Cristo. Esse evangelho, quando ele é escrito, ele é diferente dos livros de Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como o evangelho sinótico. Isso porque a abordagem temática deste evangelho é diferente dos evangelhos que são conhecidos como sinóticos, por terem a sua similaridade. Já o de João, por se diferir, daí
a razão de não considerarmos ele como um evangelho sinótico, porque ele não tem similaridade com os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento. João narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana e Jesus naquela ocasião se revela dizendo: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, e se beber da água que eu lhe der, farei nele brotar uma fonte que jorra água para a vida eterna. Nessa palavra resumida, nós podemos perceber que Jesus se apresenta como aquele que preenche o vazio da alma com a salvação e aquele que atende às necessidades espirituais. Aquele que eu lhe der água, ele tem sede, ele tem uma necessidade. Aquele que eu der água nunca terá sede. Então, Jesus consegue suprir a sua necessidade, não fazendo com que ele tenha mais sede, ou seja, não desejando que ele tenha mais a vida que vivia antes. E aquele que eu der água, dentro dele jorrará uma fonte. Ora, a mulher samaritana buscava água. Jesus diz: no seu interior eu posso fazer que tenha uma fonte dessa água que jorra para a vida eterna. Então, esse é o resumo sobre a chamada da missão redentora de Jesus. As necessidades espirituais e emocionais do ser humano supridas e o vazio da alma preenchido com a salvação. Só Jesus poderia fazer esse encontro, só Jesus pode fazer esse encontro em alcançar pela mensagem divina e ressuscitar aqueles que estavam mortos espiritualmente. É a mensagem que traz vida àqueles que morreram espiritualmente. E esse é um dos maiores avivamentos, até porque avivamento é reviver, é reavivar, é trazer vida àquilo que se perdeu. E nós podemos ver que isso é muito interessante, porque o profeta Isaías escreve lá no capítulo de número 9, verso de número 2, ele diz: o povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. É claro que essa luz é Jesus. Então, quando a luz brilha no vale da sombra da morte, consegue ressuscitar os homens, os pecadores, anunciando-lhes o preenchimento do vazio da sua alma com a salvação que é Cristo e também suprindo as necessidades espirituais que ele tem. Quem tem sede, venha a mim e beba. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus, ele traz a ideia, por conta que as expressões que mais se apresentam o reino do céu, você pode pegar isso nas palavras, o reino do céu será semelhante a isto, O Sermão do Monte fala muito sobre o reino dos céus. Então, este livro é conhecido como o livro do reino ou o livro do rei. Então, essa inspiração de Mateus, quando escreve este livro, é justamente trazer a ideia de que Cristo é o rei, Cristo é o Messias prometido, escrito, descrito e profetizado pelos profetas, e ele é tanto o rei de Israel quanto o rei do mundo. Então, essa é a perspectiva que é trazido por meio dos profetas, e Mateus revela esse real avivamento, que é o mundo poder vivenciar o reinado de Deus. Eu acho interessante porque na oração dominical que Jesus ensina, que é a oração do Pai Nosso, tem uma frase muito importante: venha a nós o teu reino. Então, o avivamento também é viver para o reino e pedir para que o reino de Deus venha até os homens. Venha a nós o teu reino. O avivamento em Marcos. Dentro do livro de Marcos, Marcos apresenta Jesus como servo e ele destaca 3 aspectos em Jesus. O primeiro aspecto de Jesus é Jesus como servo vencedor diante das enfermidades, dos demônios, sobre as forças da natureza e da morte. Já no segundo plano, o aspecto de Jesus é como um servo sofredor, aquele que foi maltratado pelos doutores judaicos, que foi maltratado pelos sacerdotes, que foi traído por Judas e por um de seus discípulos, foi maltratado também pelos soldados romanos. Dentro do terceiro aspecto, Marcos apresenta Jesus como um servo triunfante. Quando as mulheres vão visitar o túmulo de Jesus, elas percebem que a porta do túmulo, a pedra estava removida, assentado sobre ela um anjo que lhe afirma: ele não está aqui,
ele já ressuscitou. Daí nós podemos perceber que o Senhor Jesus foi morto, mas ressuscitou, venceu a morte, o pecado, o mundo e o maligno. E essa é uma das maiores mensagens do Evangelho. Como Paulo sempre disse, não podemos pregar somente o Cristo crucificado, mas devemos falar sobre o Cristo crucificado, mas também exaltar a sua ressurreição, porque assim como ele ressuscitou dos mortos, a sua igreja também ressurgirá no grande dia do Senhor. Ela ressuscitará para a glorificação juntamente com o nosso Cristo. O avivamento em Lucas. Já no livro de Lucas, o evangelho do médico amado, o evangelho é considerado como o evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. É bem fácil entender porque Lucas apresenta a humanidade de Jesus, o nascimento singular de Jesus. Ele apresenta também a mensagem dos anjos aos pastores e um novo tempo que chega para Israel e para o mundo, que era o avivamento enviado dos céus. Dentro de Lucas, nós podemos também perceber uma porta para aquilo que nós veremos em Atos. Até porque o primeiro tratado que Lucas escreve a Teófilo é o Evangelho que ele escreveu. Ele fez uma pesquisa minuciosa e é interessante que o assunto que será abordado em Atos também tem respaldo em Lucas. Atos seria como um segundo livro que Lucas escreveu, complementando o Evangelho que ele havia escrito. Porque lá no livro de Atos, ele vai falar muito sobre o Espírito Santo, mas dentro do Evangelho também, Lucas traz essa perspectiva sobre o ministério de Jesus e o Espírito Santo. Podemos perceber que ele faz algumas menções dentro do Evangelho, nós não vamos aprofundar nisso aqui, mas vale a pena citar que dentro desse Evangelho, Lucas fala também sobre algumas ações do Espírito Santo, como por exemplo, o Espírito Santo enchendo Isabel quando Maria sauda no portão, quando as crianças pulam no ventre, o texto diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo e profetizou. Quando Zacarias afirma e confirma que o nome da criança que a sua mulher carregava no ventre é João Batista, ele também é cheio do Espírito Santo e profetiza. Podemos ver o Espírito Santo na vida de Simeão, na vida de Ana. Podemos ver também o Espírito Santo que faz a concepção do Filho de Deus no ventre de Maria. Então, o livro de Lucas já revela tanto essa humanidade de Jesus, mas também revela que o Espírito Santo já seria atuante bem no começo do projeto de redenção da humanidade, isto é, lá no início dos evangelhos, o Espírito Santo já atuava juntamente com Cristo para a redenção de todos os homens. Segundo ponto, o avivamento no Atos dos Apóstolos. A mensagem de Atos dos Apóstolos, ela transcende a história da igreja primitiva, porque neste livro a igreja ultrapassou e o evangelho ultrapassou todos os limites que foram estabelecidos. Aquela mensagem de Jesus dizer, ide por todo mundo e pregar o evangelho, de fato começou a se tornar realidade com a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos, vocês serão batizados com o Espírito Santo não em muitos dias. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. No 2, nós temos a descida do Espírito Santo. Esta descida ou este evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito, o Senhor reuniu os seus discípulos, lhe deu uma comissão, mas ele disse, antes de fazer isso, fiquem em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder, porque eles já tinham um Espírito quando Jesus Cristo soprou, diz o texto, e soprou neles o Espírito. Mas no evento do batismo com o Espírito Santo, eles precisariam desse revestimento de poder. Então, por cerca de 10 dias, ficaram reunidos no cenáculo. Depois que receberam a efusão do Espírito Santo, a igreja começou a grande comissão, isto é, eles começaram a sair para anunciar as boas novas do Evangelho. Isso dá-nos a entender que o avivamento gera em nós servos dispostos a pregar a palavra de Deus. Mas nós também só podemos pregar a palavra de Deus se nós estivermos sendo avivados por Ele. Então, busque este avivamento para pregar as boas novas. Busque o batismo com o Espírito Santo, porque os dons espirituais são para hoje, são para este momento, são para agora e são para aqueles que creem
que o Espírito Santo continua atuando independente de tempo, independente de geração, independente de época. O Espírito Santo procura aqueles a quem possa usar nessa terra e fazer a grande diferença. Não esqueça que a grande comissão não foi para os apóstolos, a grande comissão é para a igreja como toda. Que o Espírito de Deus nos desperte para que nós possamos fazer o ID do Senhor e com isso ganhar muitas almas para o reino de Deus. O avivamento nas epístolas e no Apocalipse. O avivamento nas epístolas paulinas, após a dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Não é por acaso ele escreveu 13 cartas às igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como justificação pela fé, que está descrito em Romanos, a salvação em 1 e 2 Coríntios, transformação do corpo no dia do Senhor em 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da alegria dos salvos em Filipenses. Todavia, e especialmente, vale destacar o apelo ao apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo de número 5, mas enchei-vos do Espírito. Sob essa perspectiva, esse apelo, ele continua a ecoar neste tempo. A igreja precisa ser cheia do Espírito. Precisamos saber das doutrinas que Paulo foi usado por Deus para ensinar a igreja, mas também pôr em prática isso que foi dito à igreja de Éfeso. Sejam cheios do Espírito Santo. Ou como em outras traduções da Bíblia diz, permitam-se ser cheios do Espírito Santo. Então a alternativa de Deus para que nós possamos alcançar esse nível espiritual é ser cheio do Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo atua em várias áreas, tanto no domínio próprio, quanto na operação de dons e maravilhas da nossa vida, e também ele é para a grande chamada e a grande comissão do Senhor. O avivamento nas epístolas gerais. As epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectivas avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. As epístolas gerais ou universais, elas apresentam a supremacia de Cristo, uma vida de fé, apresenta a salvação acompanhada por obras. Elas falam também do valor da santificação e do amor a Deus que é derramado nos corações dos salvos. Por mais que esses livros não tenham um apelo avivalista, os assuntos dele nos tornarão conhecer e querer e desejar este avivamento, que é as doutrinas, os ensinamentos pautados da Bíblia, extraídos e aplicados no nosso interior. O avivamento no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele é um livro que muitos é visto como um livro medonho, né? Na verdade, o inimigo faz com que a gente pense que esse livro é um livro que cause medo, espanto e temor. Mas não, esse livro é o livro da esperança dos salvos. Esse livro é o livro da esperança da igreja. Nós devemos olhar para Gênesis como o começo de tudo e Apocalipse como o final de tudo. Como disse um grande pregador, Billy Graham, ele tinha uma frase que ele dizia: eu li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem. O livro do Apocalipse, ele é um livro que traz revelações singulares. O apóstolo João revela dentro do Apocalipse o Cristo glorificado. Ele traz revelações sobre as coisas passadas, revelações em relação à igreja, traz também em relação às nações, fala sobre a grande tribulação, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Depois de 7 anos haverá grande tribulação na terra, haverá o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Então Cristo virá e será visto por todo o mundo, todos os olhos o verão. Ele porá fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reinado milenial, que será o maior avivamento já vivido em todos os tempos, onde Cristo reinará juntamente com o seu povo. A igreja estará presente nesse momento e o mundo inteiro também verá essas coisas acontecerem. Então, o maior avivamento da história ainda está para chegar. Que nós venhamos guardar a palavra e esperar este avivamento de forma santa,
confiante e esperançosa. O Novo Testamento, ele é a revelação de Deus para a sua igreja, é a revelação de Deus para o mundo, é a mensagem de salvação para toda a humanidade. Podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno para o seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como as suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Essa é a lição que trata do avivamento no Novo Testamento. Espero que você tenha sido abençoado por este conteúdo. Lembrando que nós tratamos de um conteúdo bastante resumido, pois na aula na Escola Bíblica Dominical você terá o assunto bem aprofundado. Que Deus te abençoe, eu te espero também na próxima aula.